Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Na última ceia, Jesus foi muito claro ao afirmar: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Está em Mateus 26, versículo 26 e 28. Ele não falou de símbolo e nem de lembrança. Vamos dar uma olhadinha, vou ler aqui a passagem aqui para ficar bem claro nas nossas mentes. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Então aqui podemos ver nessa passagem aqui de Mateus que Jesus afirma: isto é o meu corpo. Esse verbo é do verbo ser. Não quer dizer que é figuração, símbolo, nada. No Catecismo da Igreja Católica, no 1378, diz o que? O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente, substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomásia, porque é substancial, porque por ela Cristo, Deus e homem se torna presente completo. Número 1375. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmam com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. E Santo Ambrósio afirma acerca desta conversão: estamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo que conseguiu fazer do nada que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Pois não é mesmo dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. O Catecismo número 1376 diz: o Concílio de Trento reúne a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente pela consagração do pão e do vinho. Opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou-se com acento
exatidão, transubstanciação. 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também quando subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes dela, de maneira que fração do pão não divide o Cristo. Jesus ainda falou isso, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, memória. Memória no grego quer dizer memorial, tornar presente. Então, os gregos, quando eles botam uma palavra num ato que é feito ali, eles querem representar, mostrar que aquilo é uma realidade. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23 a 26. E vou explicando, dando uma parada e explicando cada versículo aqui. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Aqui São Paulo, que ele diz que Jesus entregou pessoalmente, ninguém falou, ninguém disse em memória, quer dizer, tornar presente ali. Então, quando o padre consagra na missa, ele torna aquela substância do pão e vinho no corpo de Cristo. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, lembrareis a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Então, se é símbolo, se é relembrar, como que a pessoa que vai comer aquilo vai ser culpado do corpo do Senhor? Isso é um símbolo. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Assim aquele que come sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então quer dizer o quê? Se é símbolo, representar, você vai comer, como você vai se condenar aqui dali? Então não é lógico, isso é contraditório. E a Bíblia não é contraditória, né? E no Evangelho de João, no capítulo 6, ele faz um relato ali da Eucaristia, que está no Evangelho capítulo 6, de 48 a 68. Vou ler aqui para ficar mais claro. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Mas essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-me de comer sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como maná que vossos pais comeram e morreram.
Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, que pode admitir. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? O que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica a carne. De nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, portanto, aqui Jesus fala que ele dá um prenúncio da saúde que ele dará a carne dele e futuramente já está dizendo a Eucaristia, que ele transforma, vai dar o pão e o pão ele será a carne dele. Quem comer vai ter a vida eterna. Então, e para auxiliar na nossa fraqueza, Deus fez muitos milagres eucarísticos que estão narrados na história e comprovados cientificamente. O de Lanciano, no século VIII, de Ferrara, no ano de 1171, de Orvieto, 1264, o de Ofida, 1273, Sena, 1330 e 1730, de Turim, 1453. Então, esses milagres aqui atestam a transformação do corpo de Jesus, do pão que ele se transformaria em carne. Então, por isso que a gente recebe, nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo para a nossa redenção. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23 a 29, quem come indignamente isso será culpado e será condenado. Como se fosse símbolo, aí fica essa pergunta, se eu fosse símbolo, ou uma representação, uma lembrança, como se será culpado de um símbolo? Não tem lógica isso, né? Então, que guardamos isso no coração e Deus possa nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.